O canal Me Pergunte traz hoje 21 perguntas bíblicas objetivas nível difícil. Pergunta 1. O que aconteceu primeiro? A ordenação de Mateus como apóstolo ou o aparecimento do Espírito Santo? Resposta: Mateus foi nomeado apóstolo primeiro. Referência bíblica: Mateus 9, versículo 9. Pergunta 2. Qual era o nome da deusa mais reverenciada em Éfeso? Resposta: Diana. Referência bíblica: 1 Timóteo 2, versículo 12. Pergunta 3. Qual era o nome do marido de Priscila e qual era o seu trabalho? Resposta: Áquila, fabricante de tendas. Referência bíblica: Romanos 16, do 3 ao 5. Pergunta 4. Diga o nome de 3 filhos de Davi. Resposta: Natã, Absalão e Salomão. Pergunta 5. Qual é o nome do último livro do Antigo Testamento? Resposta: Malaquias. Pergunta 6. Onde está a primeira menção de maçãs na Bíblia? Resposta: Provérbios 25, versículo 11. Pergunta 7. Qual era o nome do bisneto de Boa? Resposta: Davi. Referência bíblica: Rute 4, do 13 ao 22. Pergunta 8. Quem disse não será preciso muito mais tempo para persuadi-lo a se tornar um cristão? Resposta: Agripa disse a Paulo. Referência bíblica: Atos 26, versículo 28. Pergunta 9. Os filisteus governam você. Quem fez a declaração? Resposta de Dalila a Sansão. Referência bíblica: Juízes 15, do 11 ao 20. Pergunta 10. Quem é o destinatário da primeira carta de Pedro? Resposta aos cristãos perseguidos em 5 regiões da Ásia Menor, exorta os leitores a imitar o sofrimento de Cristo. Referência bíblica: 1 Pedro. Pergunta 11. Qual é a porção da Bíblia que diz: isso promove controvérsias ao invés da obra de Deus, que é realizada por meio da fé? Resposta: 1 Timóteo 1, versículo 4. Pergunta 12. Qual era o nome da mãe de Jó? Resposta: Zeruja. Referência bíblica: Samuel 2, versículo 13. Pergunta 13.
Quais são os livros que vêm antes e depois de Daniel? Resposta: Oséias e Ezequiel. Pergunta 14. Seu sangue vem sobre nós e nossos filhos. Quem fez a declaração e em que ocasião? Resposta: o povo israelense quando Cristo deveria ser crucificado. Referência bíblica: Mateus 27, versículo 25. Pergunta 15. O que exatamente Epafrodito fez? Resposta: ele trouxe um presente dos filipenses para Paulo. Referência bíblica: Filipenses 2, versículo 25. Pergunta 16. Quem é o sumo sacerdote de Jerusalém que levou Jesus a julgamento? Resposta: Caifás. Referência bíblica: Mateus 26, versículo 57. Pergunta 17. Na Bíblia onde Mateus diz que Jesus começa a dar seus sermões públicos? Resposta: Mateus 4, versículo 17. Referência bíblica: Mateus 4. Pergunta 18. Como Judas informa os oficiais romanos sobre a identidade de Jesus? Resposta: Jesus é beijado por Judas. Referência bíblica: Lucas 22, versículo 47. Pergunta 19. Que inseto João Batista comeu no deserto? Resposta: gafanhotos. Referência bíblica: Marcos 1, versículo 6. Pergunta 20. Quem foram os primeiros discípulos chamados a seguir Jesus? Resposta: André e Pedro. Referência bíblica: Mateus 4, do 18 ao 20. Pergunta 21. Qual das qualidades imperecíveis é a maior em 1 Coríntios? Resposta: amor. Se você quiser bombar com um canal onde você não precisa aparecer, você não precisa colocar o rosto, ou seja, canal legendado, canal narrado, eu tenho treinamento YouTube sem aparecer. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica pra você conhecer, só pra você ler o que tem no treinamento, vai ser bacana. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja.